Sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver amplificador classe AB com transistores Darlington e ajuste da corrente quiescente. Nesse tutorial eu vou montar um amplificador classe AB realmente de potência usando os transistores BD139 e BD140. Com transistores de potência, o ajuste da corrente quiescente é muito importante. Então, eu vou mostrar uma técnica para efetuar esse ajuste. Vamos lá? O circuito é mostrado na figura. O que tem de diferente? Os transistores de potência BD139 e BD140 montados na configuração Darlington, com os transistores BC337 e BC327. A configuração Darlington você já conhece. Eu já fiz um tutorial sobre a configuração Darlington nesse canal amalucado. Está na descrição desse vídeo. A grande vantagem de montar os transistores dessa forma é o alto ganho de corrente resultante. O ganho total dessa configuração é igual ao produto dos betas de cada um dos transistores. Assim, o primeiro transistor de menor potência normalmente tem um ganho elevado. No caso dos transistores BCs, o ganho beta é da ordem de 300. O segundo transistor de maior potência normalmente tem um ganho menor. No caso dos transistores BDs, o ganho é da ordem de 10. O ganho total é 3.000. Vejam que maravilha esse Darlington. Na figura você tem a foto do BD139 e BD140, transistores complementares de média potência. Na figura vocês podem ver os dados do transistor PNP BD140, os dados do transistor complementar NPN BD139 é similar. O pino central é o coletor. Agora vejam os valores limites. A corrente máxima é de 1,5 amperes, suportando picos de até 2 amperes. Sempre lembrando que para correntes acima de 500 miliamperes, você deve usar dissipadores de calor. A potência máxima é de 8 watts, já dá um som bem bacana. Nessa página você pode ver o ganho de corrente HFE. É alto. 25 para as correntes maiores. Observe que o ganho diminui conforme a corrente aumenta. Para 1,5 amperes é melhor considerar um ganho de 10. O segredo desse circuito é ajustar a corrente quiescente para o menor nível possível. Como você já sabe, essa corrente é uma perda de energia e vai fazer os transistores esquentarem desnecessariamente. E se você não tiver um ajuste correto, pode até ter cheiro de ampere queimado. Agora vou dar uma dica de como ajustar o ponto quiescente. O segredo para o ajuste do ponto quiescente está no multiplicador de VBE. O ajuste será feito via trimpote P1. Veja na foto da montagem onde está o trimpote P1 em azul, posicionado bem entre os dois transistores de potência. Para ajustar usando essa dica, você deverá ter um gerador de sinais para injetar um sinal de entrada de amplitude ao redor de 4 volts pico a pico. A amplitude não é crítica, mas deve ser maior do que 2 volts pico a pico. Ajuste a frequência do gerador para 1 kHz senoidal. Você deverá ligar um osciloscópio na saída para observar o sinal de saída. O ideal é você monitorar a corrente de alimentação, a corrente total. Para isso, você deverá usar uma fonte com medição de corrente. Isso é o ideal. Ou colocar um amperímetro em série com a fonte. Mas cuidado para tirar as ponteiras de teste depois de medir a corrente. Para o ajuste, você deverá iniciar girando o trimpote de forma a reduzir a tensão da junção base-emissor do transistor Q3 para 0. Ou então coloque o trimpote bem na posição central. Ligue o equipamento e observe o sinal na saída. Deverá aparecer a distorção de crossover bem saliente. Para melhorar a visualização, você pode aumentar bem a amplitude do sinal de saída. Agora gire o trimpote P1 até que a distorção de crossover desapareça. Chegou a hora de você fazer a mágica. Você deverá deixar o trimpote bem no ponto em que o sinal desaparece. Esse é o ponto que a corrente quiescente é mínima. Cuidado, girar demais o trimpote pode fazer a corrente de coletor disparar.
Observe a corrente da fonte, deverá ficar entre 30 mA e 40 mA. Com essa corrente, os transistores não poderão esquentar. Se você desligar o sinal do gerador, a corrente deverá cair mais ainda, para menos de 10 mA. Veja agora a prática. O Daniel, sempre o Daniel, montou previamente o circuito e vai mostrar nesse vídeo o ajuste. Primeiro ele vai girar o trim-pot até salientar bem o crossover e depois vai girar até fazer desaparecer a falha. A corrente inicial com o desajustado era da ordem de 200 mA. Depois do ajuste ficou da ordem de 34 mA. Veja como é simples o ajuste. Você viu nesse tutorial o circuito de um amplificador de mais potência, usando transistores na configuração Darlington e uma dica de como ajustar a corrente quiescente. No próximo tutorial vou mostrar o teste desse circuito com um alto-falante. Vamos escutar o som finalmente. Vou mostrar como esse circuito responde à variação da frequência. Será que ele distorce alguma coisa em altas frequências? Até que frequência você poderá usar esse amplificador? Isso tudo veremos no próximo tutorial. Aguarde! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva! E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!